Mais de 1 bilhão no Mengão, meus amigos. Flamengo quer contratar Douglas Costa, fez uma sondagem pelo jogador e também já sabe o valor do Marcos Leonardo. Tem informação aí sobre João Vitor, Lucas Halter, CBF prejudicando o Flamengo, Flamengo e Santos e muito mais. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. O Flamengo finalizou o seu treinamento para enfrentar a equipe do Santos hoje, dia 1º de novembro, partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro, tá, meus amigos? Rapaz, rolou até uma situação no treino aí, tem uma imagem aí, eu acho que vocês podem conferir aí, do Arrascaeta subindo uma escadaria, correndo junto com o Luiz Araújo. Ô Arrasca, tu não vai aguentar com o Luiz Araújo aí não, meu velho, que o Luiz Araújo corre pra caramba, velho. Vou te contar uma história, galera, mas outra cena linda, maravilhosa que a gente teve no treino do Flamengo também foi esse vídeo que vocês estão conferindo aí da Flá TV, do Gabigol atendendo aí os torcedores do Flamengo que estavam ali na mureta do CT do Brasiliense. O Gabriel deu alguns autógrafos, fez até vídeo pra galera ali, tirou fotos, tocou a mão das pessoas que estavam ali na mureta. O Vitor Hugo, a mesma coisa, estava presente na mureta ali com o Gabigol. E às vezes falta muito disso, né, gente? Do jogador justamente ter esse trato humano, né? Tratar bem as pessoas, tratar bem o torcedor que vai lá, né? Debaixo de chuva, debaixo de sol, não importa o clima, né? Às vezes não tem dinheiro para ir no estádio porque é caro o ingresso, então vai lá no CT, né? E aí o povo, né, cara, ali com o Flamengo é realmente bem legal, bem bacana essas imagens que a gente pôde conferir da Flá TV e que isso traga positividade, né, meus amigos, para o Flamengo fazer um bom jogo, fazer uma partida tranquila e vencer os 3 pontos, porque é jogo muito importante. Tem provável escalação do Flamengo que a gente vai passar para vocês aí daqui a pouquinho. O Flamengo tem que ganhar de qualquer jeito, é vitória ou vitória. Inclusive, galera, no meio do treino do Flamengo, né, apareceu um drone. Aí a galera, rapaz, o drone invadiu o treino do Flamengo. Será que é o X9 que descobre a escalação do Flamengo que invadiu com o drone? Tá até aqui a matéria, vamos ler aqui, pessoal. Um drone desconhecido começou a sobrevoar o CT do Brasiliense próximo ao horário do treino do Flamengo, visando fazer imagens e gravações das atividades comandadas por Tite. Imediatamente, profissionais do departamento de futebol do mais querido deixaram o centro de treinamento para localizar o objeto. Consequentemente, consequentemente a pessoa que estava fazendo isso. Segundo o GE, Globoesporte.com, os funcionários acharam o torcedor e precisou somente alguns minutos de bate-papo para conversar para desligar o drone e não utilizar as imagens do treino. Naturalmente, né, gente, o torcedor, né, curioso para ver o treino, né, sem maldade nenhuma, de querer, não vão fazer imagem para mandar lá pro técnico, pro Marcelo Fernandes, pro técnico da equipe do Santos, pra ferrar o Flamengo, coisa e tal. Não, ali, né, sem maldade, é claro que não pode fazer isso, né? Tem que ser orientado, não pode fazer isso, o treino é confidencial, não é aberto à imprensa e coisa e tal. Quando é aberto à imprensa é só 15 minutinhos ali, a parte tática não pode vazar e coisa e tal. Conversaram com o cara e resolveram tudo, então acharam aí o dono do drone que invadiu o treino do Flamengo. Você vê várias situações acontecendo só em um dia de treino do Flamengo, né? Bem bacana, é drone, é torcida, é Gabigol fazendo vídeo com a galera, dando atenção à galera da mureta, realmente bem interessante. Meus amigos, o Kleber Xavier deu uma entrevista à Flá TV e falou sobre a função exercida na comissão técnica do treinador Tite. Olha só o que ele falou. Eu sou o prático do Tite, tento organizar o campo, organizar as ideias, ser a relação dele com todos os departamentos de marketing, médico, físico, de comunicação, junto com ele, o Matheus Bach e com o Matheus Bach e César Sampaio, a gente organiza os treinamentos, busca estratégias de jogo, aplica os treinamentos e trabalha nos jogos como auxiliar técnico e tático, falou o Kleber Xavier em entrevista. A Flá TV tá bem bacana, depois se você quiser conferir na íntegra,
corre lá na Flá TV e confere essa entrevista do Kleber Xavier, um dos auxiliares técnicos do Tite, né? Ou prático do Tite, quem sabe é o cara que traduz o titese, né? O titese tem algumas palavras aí que realmente confunde um pouco, às vezes, a gente, né? Pessoal, segundo informação aí do Correio Brasiliense, o jornalista Marcos Paulo Lima traz a informação dizendo o seguinte: exigente com os gramados, o Tite deixou o hotel do Flamengo e foi pessoalmente até o Mané Garrincha, local do jogo contra o Santos, conferir a situação do gramado. A concessionária responsável pela gestão do estádio fez uma força-tarefa para entregar o campo em condição de jogo depois de receber o show do Roger Waters. O treinador esperava encontrar um gramado em situação pior, mas repassou, na verdade, aos jogadores no treino da tarde que há sim condição de jogo. Tite ficou de retornar ao estádio na manhã dessa quarta-feira, né? Dia do jogo, e fazer um último checklist de apontamentos feitos aos profissionais do estádio. É claro que, não gostei do gramado, não vai ter mais jogo, isso aí não vai acontecer. É só a forma do Tite entender ali como tá o gramado. Galera, joga mais para aquele lado e coisa e tal. Cara, adaptações precisam acontecer, né, tendo em vista das dificuldades que aparecem diante de um gramado ruim como está o gramado do Mané Garrincha. Mas foi o que eu já disse, não é culpa só do Mané Garrincha, que no Maracanã também o gramado não parece até hipocrisia. Pô, Pedro, não fala do Mané Garrincha, não fala do Maracanã. Então, só para deixar bem claro, tem que ser bom lá e tem que ser bom também no Maracanã, beleza? Para esse jogo de hoje entre Flamengo e Santos, já foram vendidos 45 mil ingressos, tá? Mané Garrincha lotado de rubro-negros, empurrando e apoiando o Flamengo rumo à vitória, rumo aos 3 pontos. Beleza, meus amigos? Agora eu vou passar, antes da escalação, a gente já vai avançar. Não, primeiro vamos para a questão da escalação, bom que já pega o gancho aqui do jogo de hoje contra o Santos. É o seguinte: quem entra a campo vestindo a camisa do Flamengo, muito provavelmente é Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, tá? Tem uma alteração clara aí, que é o recuo do Gerson para a vaga do Pulgar. Pulgar tá suspenso, entra o Luiz Araújo, joga de ponta direita, uma espécie de 4-2-3-1. Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, linha de 4, dupla de volantes, primeiro volante Thiago Maia, segundo Gerson, mais à frente, pelo lado direito, Luiz Araújo, pelo lado esquerdo, Bruno Henrique, centralizado De Arrascaeta, e de centroavante o Pedro. Deve ser mais ou menos essa configuração do time do Flamengo hoje para encarar a equipe do Santos. Aliás, uma configuração que o Tite gosta, ele gosta desse sistema de 4-2-3-1, beleza, meu parceiro? Então, quem apita o jogo hoje é o Rafael Rodrigo Klein, tá? Tô falando de cabeça, nem separei na pauta aqui, mas eu sempre gosto de falar de arbitragem. É o Rafael Rodrigo Klein, né? Ele que apita o jogo de hoje, tá? Um árbitro, assim, bem complicado, um árbitro que marca faltinha atrás de faltinha. Se eu não me engano, também é o árbitro que mais deu cartões amarelos nesse campeonato brasileiro, né? Uma média, assim, bizarra de cartões amarelos que tem o Rafael Rodrigo Klein. Qualquer coisa ele tá... Então, naturalmente, os suspensos... Olha só, gente, vocês terem noção do que eu tô falando. O senhor Rafael Rodrigo Klein apitou 19 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma média de 30 faltas marcadas e deu 114 cartões amarelos. Você tem noção disso? Ele dá 6 cartões amarelos por partida. É uma média altíssima que tem o Rafael Rodrigo Klein. Ele só deu 1 cartão vermelho, né, no Campeonato Brasileiro. Sabe pra quem foi esse cartão vermelho? Pois é, foi pro Gabigol, aquele jogo lá, se eu não me engano, Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo tomou de 3 dentro do Cariacica. O Gabigol larga o braço do jogador do Atlético e ele teve que aplicar ali corretamente o cartão vermelho com o auxílio do VAR. Ele não é muito de dar cartão vermelho. Tem outros hábitos aí que dão mais cartão vermelho. Mas cartão amarelo, meu amigo, é com ele mesmo. É pá, pá, pá. Ele sai distribuindo cartão amarelo pra todo mundo. Mas vamos lá, ó.
A Copa América, ano que vem, né, gente, 2024, é ano de Copa América e mais uma vez a Copa América vai prejudicar o Flamengo, meu parceiro. Isso porque a Copa América vai acontecer dos dias 20 de junho até o dia 14 de julho. Pedrão, tá, mas é a data FIFA, a CBF para nas data FIFA? Pois é, a CBF no ano que vem só vai parar para data FIFA de eliminatória. Para a Copa América, que também é data FIFA, a dona CBF não vai parar e o Flamengo será extremamente prejudicado, porque o Campeonato Brasileiro vai continuar e, pasmem, nesse período já haverá choque com 6 rodadas do Brasileiro, da 33ª à 18ª rodada do campeonato, podendo chegar, o total de rodadas afetadas nesse contexto, pré e durante a Copa América, chega a 9, o que equivale a aproximadamente 1/4 do campeonato, ou seja, o Flamengo terá 9 jogos com jogadores desfalcados que estarão servindo na Copa América. Possibilidades: Gerson, que está indo para a seleção brasileira, Eric Pulgar, que está indo aí para a seleção chilena, o Varela, de repente, aí, mas não é titular, vai para a seleção do Uruguai, e o De Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai, e eventualmente algum outro jogador do Flamengo pode ser convocado aí para a seleção brasileira, não sei, vai que os caras começam a jogar bem, né? Então é um absurdo que está sendo feito contra o Flamengo. Tem uma outra situação também, que é os Jogos Olímpicos 2024. Tem Olimpíada, o que pode causar mais desfalques para o Flamengo também, porque a CBF não para, eu acho que nenhum país, né, para disputa de Olimpíada, e não vai ter os convocados para a seleção olímpica, e caso o Flamengo tenha algum convocado para a seleção olímpica, é uma verdadeira vergonha isso aí, né? O CBF divulgou o seu calendário para o próximo ano, meus amigos, beleza? Vamos avançando aqui. Aliás, a Conmebol já anunciou a data, tá, da próxima Copa Libertadores da América. A final da Copa Libertadores 2024 já tem data, beleza? Vai acontecer no dia 30 de novembro de 2024, beleza? 30 de novembro de 2024, não tem local definido ainda, muito se fala que pode ser na Argentina, que não teve Copa América na Argentina ainda e coisa e tal, mas, de momento, só tem a data, dia 30 de novembro. Esperamos, né, meus amigos, o Flamengo faça o dever de casa, faça uma boa temporada e esteja presente a mais uma final de Copa Libertadores no próximo ano, beleza? Galera, é o seguinte, balanço do Flamengo do terceiro trimestre, segundo o site Mundo Rubro Negro, foi publicado e já mostra que o Flamengo já atingiu a marca de 1 bilhão de arrecadação. Aliás, a marca já foi superada no mês passado, no mês retrasado agora, de setembro. Nos primeiros 9 meses de 2023, o clube arrecadou 1 bilhão e 60 milhões. No ano passado inteiro, o Flamengo teve uma receita de 1 bilhão e 151 milhões. O aumento de 27% da arrecadação em relação ao mesmo período de 2022 foi impulsionado pelas receitas de Match Day, que inclui bilheteria e o programa de sócio-torcedor, totalizando 200 milhões de reais. Outra receita que também contribuiu para o recorde foi a venda do jogador Matheus França ao Crystal Palace. Segundo o balanço, o clube inglês vai pagar 20 milhões de euros pelo meia. No total, o rubro-negro já arrecadou 288 milhões de reais apenas com jogadores nesse ano de 2023, até ultrapassando a meta pré-estabelecida para venda com jogadores que inicialmente eu acho que era de 60, 80 milhões. O Flamengo passou muito disso. É verdade, não avançou nas competições, nas premiações, talvez por isso soltou um outro jogador que também discordo, porque o Fluminense está num problema danado financeiro, segurou o André, agora está em vez de ser campeão para Libertadores, final dia 4, o Boca ainda pode vencer, mas enfim, o Flamengo tem que rever esse negócio de ficar vendendo, vende, aí contrata um jogador pior para a posição. Pô, vendeu por quê então? Você vende para contratar um jogador mais experiente, mais pronto, coisa e tal, vende, compra um jogador pior. Realmente não dá para entender. Galera, a gente comentou
recentemente, né, sobre o interesse do Flamengo na contratação do Lucas Halter, né, jogador que é da equipe do Atlético Paranaense, está emprestado à equipe do Goiás. De fato, o Flamengo tem esse interesse. Além do Lucas Halter, em outros tempos se especulou a possibilidade do Flamengo contratar o João Vitor, né, que é jogador da equipe do Benfica, ex-jogador do Corinthians, revelação da base do Corinthians, hoje veste a camisa da equipe do Benfica, tá sem espaço lá na equipe do Benfica, o seu valor de mercado, né, ele tem uma multa, né, o contrato do atleta é válido até 2027, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, 532 milhões de reais na cotação atual. É claro, tá aqui, ó, o técnico alemão Roger Schmidt já comunicou o staff do Bruno Henrique, do João Vitor, para procurar outro clube. O zagueiro de 25 anos prioriza uma permanência na Europa, mas não descarta um retorno ao Brasil, que tudo indica. Ele quer voltar ao futebol brasileiro, caso não consiga uma vaga lá no futebol europeu. Então é importante o Flamengo ficar atento também a esse jogador, que é bom jogador, talvez não se destacou na Europa, mas pode se destacar no Brasil, tendo em vista a diferença de nível que a gente tem. É um jogador jovem, né? Ele tem aí 25 anos de idade, bom jogador, vamos ver o que vai acabar acontecendo, tá? Meus amigos, segundo o Trivela, através do Eduardo Couto, jornalista Eduardo De Conto, tá? Livre no mercado após rescindir com LA Galaxy, o Los Angeles Galaxy, Douglas Costa recebe sondagem de São Paulo e Flamengo. Não há negociação em andamento, muito menos proposta oficial. Os clubes apenas procuraram entender o que o meia de 33 anos pensa como o próximo passo da sua carreira. Muita gente é contra essa contratação do Douglas Costa. Eu também, sinceramente, não aprovaria. Acho que é um jogador que foi lá pro Grêmio, não deu certo, o Grêmio foi rebaixado, não só por culpa dele, né? Por outros N fatores o Grêmio foi rebaixado, mas é um jogador que até teve um certo desrespeito lá com a torcida do Grêmio. Aconteceu algumas situações na passagem dele lá que não foi uma boa passagem, né? Ele era revelado pelo clube, imagina, ele não é nem revelado pelo Flamengo. Última vez que o Douglas Costa, na minha avaliação, jogou bola foi no Bayern de Munique, sofre muito com as questões das lesões, é um bom jogador. Se não fossem as lesões, quem sabe ele poderia até ter uma longevidade maior, mas se eu sou o Flamengo, não entro nessa, tá? Guarda aí, tenta contratar outro jogador, mas trazendo informação aqui, o Flamengo tem interesse na contratação do Douglas Costa, que já tem os seus aí 33 anos de idade, beleza? Galera, o Santos definiu, bateu o martelo do preço do Marcos Leonardo, meu parceiro. Tá aí, e Flamengo observa a situação. De acordo com o portal UOL, o Newcastle da Inglaterra deseja contar com Marcos Leonardo para janeiro de 2024. O Santos pretende receber entre 20 a 25 milhões de euros, 107 a 134 milhões de reais na cotação atual, pelo jogador. Ainda segundo o site, os ingleses iniciaram os contatos para a compra do atleta de 20 anos, então o Santos quer de 20 a 25 milhões de euros para vender esse jogador. É um valor que o Flamengo jamais envolveu para compra de jogador, seria a contratação mais cara da história do Flamengo, caso o Flamengo avançasse nessa contratação do Marcos Leonardo. Então uma situação bem complicada, bem difícil, digamos assim, o Flamengo conseguir isso aí, tá? Agora, é um baita de um jogador, e aí vão vir clubes da Europa também, né? Então, por esse preço aí, também outros clubes da Europa vindo contratar o jogador de 20 anos, acho bem complicado, bem difícil o Flamengo conseguir essa contratação, mas seria um baita negócio se o Flamengo conseguisse. O Flamengo tá observando, né? Tá observando, sabe que é muito difícil. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.